Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo de show, resumo do último Monday Night Raw do dia 27 de abril de 2026. Nós tivemos algumas coisas interessantes, tivemos avanços de histórias e tivemos mais duas lutas marcadas para o Backlash. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse último show, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo que está rolando na WWE. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal. Olha aqui, ó. A gente está com cerca de 12.600 inscritos, mas sabia que 37 mil pessoas passam pelos nossos vídeos todo mês? Pois é, isso significa que vocês podem clicar aqui e se inscrever. Vocês não têm noção do quanto esse númerozinho aqui, ele é tão importante para os anunciantes, para os patrocinadores. Então, quanto mais a gente crescer, mais vai ser legal para a gente, beleza? Então, não deixe de se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo. A gente quer chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. Vamos para mais um resumo do Monday Night Raw. Vamos começar com uma forma diferente, tá? De começar aí o show, que foi com os nossos queridíssimos, né, Roman Reigns. Nossa, eu tô tão velho que eu tô até esquecendo o nome dos caras. Roman Reigns, Jey Uso e Jimmy Uso, né? Os três, eles estavam sentados numa mesa. E aí o Roman, ele chegou e disse que, olha, o passado ficou para trás, eles continuam sendo sangue, as únicas pessoas em quem ele confia. Ele diz que todos tiveram 2 anos enquanto ele ficou em segundo plano, mas agora ele voltou ao topo como campeão mundial peso pesado, né? Então, ele fala que entende o lado do Jacob, mas que essa situação toda ele não está entendendo. Aí o Jimmy chega e reconhece que entende o Jacob, mas que ele não deveria tentar crescer na carreira às custas do Roman. E aí o Jay é mais duro, lembrando que o Jacob é perigoso, já que ele destruiu todos os MFTs um por um. E tomara que seja todo mundo mandado embora, viu? Porque eu não suporto esses caras. Mas enfim, ele avisa que se o Jacob vencer o Roman, ele tomará tudo, o título, a Ulafala e o comando da família. O Roman diz que o Jay fala que é preciso ter consequências para o Jacob se enquadrar. O Roman fala que gosta dessa ideia, diz que não estava fazendo caridade e ele fala que eles são a família novamente, que eles vai ser a família primeiro, e chama o grupo de First Family. Então parece que eles resolveram mudar o nome da Bloodline para First Family. Seria ali o Roman Reigns com os Usos, tá? Então, assim, é muito estranho, né? Eu acho que eles resolveram mudar. O pessoal até comentou na live que eles resolveram mudar o nome do grupo para vender mais camisas. E eu não duvido nada, tá? Não duvido nada que a WWE e a TKO tenham pensado assim: vamos reeditar a história da Bloodline, mas vamos trocar o nome da stable para que a gente possa vender mais camisa, em vez do pessoal trazer as camisas antigas da Bloodline. Olha, eu não duvido nada, tá? Depois disso, a gente teve um segmento em que o Seth Rollins ele veio para o ringue, né? Ele veio com o pessoal cantando a música dele. Ele disse que ele perdeu para o Gunther na WrestleMania, não porque o Gunther foi melhor, mas por causa do Bron Breakker. Acusa o Bron por ele ter perdido o Campeonato Mundial Peso Pesado, lembrando que foi na kayfabe, foi o ataque do Bron Breakker que fez o Seth Rollins se contundir e ter que dropar o título. Na vida real ele havia se machucado na luta contra o Cody Rhodes no Crown Jewel. E também por não ter feito o main event da WrestleMania, né? E por não ter saído vencedor. Então ele chama, não ter saído vencedor contra o Gunther porque o Bron Breakker atrapalhou a luta, né? Então ele chama o Bron Breakker pro ringue e o Bron aparece com o Paul Heyman. Ele encara o Rollins e ele fala, né, que ouviu o Seth dizer que lhe deu tudo de uma bandeja de prata, mas recebeu traição em troca. E aí o Bron responde dizendo que, olha, eu e o Bronson Reed éramos tratados como garotos de recado da Division. Ele nunca precisou do Seth, ele apenas precisava de acesso ao Paul Heyman. E aí o Seth fala assim: pô, tu queria acesso a esse saco de carne seca? O Bron tem tudo para ser uma estrela: tem tamanho, força, velocidade, explosão, mas não tem o mais importante, né? Cérebro. Ele fica chamando o Bron de cérebro de ervilha o tempo todo, né? E aí o Bron chega e devolve que o Seth é o melhor lutador do mundo, em ser o número 2, provoca. E aí o Seth devolve, provocando ele, chamando ele de Baby Steiner, né? Bebê Steiner. Porque, lembrando,
O Bron Breakker é filho do Rick Steiner e sobrinho do famosíssimo Scott Steiner, Big Papa Pump. Ele diz que no Backlash daria a Bron a chance de provar que ele está pronto, mas fechou falando que o Bron não é o número 2 nem na própria família. Com isso, basicamente fica meio que oficializado ali que a gente vai ter Seth Rollins e Bron Breakker no Backlash. Tá? Então ficou meio que ajustado aí que a gente teria essa luta no show. Depois disso, a gente teve um segmento de bastidores em que tava todo mundo chegando no ginásio e tal. Quando a Stephanie Vaquer estava entrando nos bastidores, ela é atacada pela Raquel Rodrigues e pela Roxane. A Roxane Perez empurra uma caixa de equipamentos para cima da Stephanie, ensanduichando ela com uma outra caixa. A Liv Morgan aparece, observa e diz que, olha, isso aqui é o meu campeonato agora, nem adianta você chegar perto, né? E elas vão embora, os oficiais chegam para checar a Stephanie Vaquer caída, e aí depois desse ataque bem lá na frente no show, o Michael Cole ele deu um update dizendo que a Stephanie teria sofrido uma lesão no cotovelo e que estaria fora indefinidamente. Algo me diz que eles vão dar umas férias para a Stephanie Vaquer aí, tá? O que não sei se é muito bom, porque ela tava com um hype legal, aí perdeu pra Liv, aí vão tirar ela da frente das câmeras. Tipo assim, ficou meio esquisito, sabe? Eu particularmente não gostei muito dessa ideia, não. Enfim, depois disso a gente teve a primeira luta da noite entre o Penta e o Rusev pelo Campeonato Intercontinental. E cabe ressaltar que o Ethan Page apareceu para observar a luta. Durante a luta ele chega a ameaçar interferir e tudo mais, porém ele não chega a mexer no resultado da luta, que termina quando o Penta vai dar um Springboard Mexican Destroyer. O Rusev se prepara para reverter com um Matica Kick, o Penta não aplica o Mexican Destroyer, cai em pé no chão, e aí manda um rolamento da morte no Rusev para 3. Tá? Então foi uma luta bem rápida, foram 7 minutos, vitória do Penta. A Wanda 2 estrelas e 75. Podia ter sido um pouquinho melhor, mas foi boa pelo que foi. Depois da luta, o Ethan Page ele chega a ameaçar entrar para atacar o Penta, enquanto o Rusev está atacando o Penta. No meio da confusão, quando o Penta vai partir para cima do Rusev, o Ethan vem por trás dele e ataca ele. Os dois começam a estraçalhar o Penta, e aí o Devon Evans vem pro save, né? E ele vem e ele consegue expulsar os dois do ringue. Então, acabou que teve essa treta aí. Eu imagino que vai ter uma luta de duplas na semana que vem, né? Esses são os padrões da WWE. Devemos ter Devon Evans e Penta contra Rusev e Ethan Page semana que vem, uma lutinha aí de segmento de storyline na televisão. Depois disso a gente teve a Becky Lynch. Becky Lynch veio pro ringue para poder celebrar o seu campeonato intercontinental, ela que agora é 3 vezes campeã intercontinental. Ela se gaba da vitória sobre a AJ Lee na WrestleMania 42, diz que acabou com o terrível reinado da AJ, que se tornou a primeira pessoa a conquistar 4 títulos diferentes na WrestleMania e a primeira tricampeã, e também afirma que levou a filha até a rampa para mostrar a ela o que é uma campeã de verdade. Ela diz que quando ela voltou, subindo a rampa depois da luta, ela pegou a filhinha para mostrar para ela como é que é a rampa, para ela subir e tudo mais. E depois ela diz que é a mulher do povo comum, cabe ressaltar, e que por conta disso ela ia dar um agrado ao público lançando um Open Challenge para que qualquer lutadora nova, né, que ela fala que ela quer um desafio novo e interessante. Qualquer lutadora que tenha um desafio novo e interessante para ela possa vir enfrentá-la. E aí aparece quem? Io Sky. Io Sky, que estava esse tempo todo no Raw, mas envolvida com outras histórias, agora aparece para bater de frente com a Becky Lynch. A Becky não gosta muito da ideia, falando que a Io não era nova, nem brilhante, nem empolgante. E falou que ela perguntou cadê a Rhea, que ela queria que a Rhea Ripley aparecesse ali para que elas fizessem uma luta. E aí a Becky se tornasse a Becky Two Belts de novo, né, tendo 2 cinturões. E aí ela fala que não quer enfrentar a Io Sky porque não quer enfrentar o Marty Jannetty em vez do Shawn Michaels, fazendo referência aos The Rockers, a dupla do Shawn Michaels lá da década de 90. O Marty Jannetty era o parceiro do Shawn Michaels, ficou conhecido como o cara da dupla que não fez sucesso, tanto sucesso quanto o Shawn Michaels, né? Então basicamente ela falou que a Io Sky ela não fez tanto sucesso quanto a Rhea Ripley fez, né? Enfim, a Becky Lynch despachou a Io Sky, só que o Adam Pearce veio pro ringue e falou o seguinte: olha só, você fez o Open Challenge, aí o respondeu, então vai ter luta sim, senhor. Me traga uma juíza, vamos tocar a luta.
E aí a luta aconteceu, a Io Sky parecia que ela ia conseguir mandar, depois de 2 tentativas, ia conseguir mandar o Over the Moonsault, mas a Asuka apareceu, atrapalhou. A Io, que já havia chutado de um Manhandle Slam, não aguentou o segundo e acabou tomando pinfall para 3. Foi uma bela luta, 13 minutos de luta, melhor luta da noite, 3 estrelas e 75. E depois da luta, a Asuka apagou a Io Sky com o seu Asuka Lock. Então, a storyline da Io Sky com a Asuka permanece, tá? A storyline permanece. E para quem está se perguntando se o público pediu a Kairi Sane, sim, pediu. Depois, quando a Asuka estava espancando a Io Sky, deu para ouvir claramente o público mandando bem alto "We want Kairi". Só que teve uma notícia, saiu ontem na Wrestling Observer, em que o Dave Meltzer teria dito, ou disse, né, ele disse isso, que a Kairi Sane não foi mandada embora da companhia propriamente dito, que aparentemente ela teria pedido demissão para voltar para o Japão. Ela queria voltar a morar no Japão. Então, o caso aqui é mais um caso talvez de frustração com o Booking e ela, cara, chutou o pau da barraca, tá? Não quis mais permanecer na WWE. Isso é muito engraçado porque cada hora o Dave Meltzer fala uma coisa, né? Enfim, ele pareceu ter falado isso em tom de especulação, ele não deu muita certeza, ele às vezes inventa umas coisas da cabeça dele, ouve alguma coisa lá de alguma fonte e aí cria toda uma história, né? Como a gente sabe que a Kairi Sane voltou para o Japão, aí ele já está dizendo que ela pediu demissão, tal, enfim. Se for esse o caso, não adianta, o público pode gritar "We want Kairi" o quanto quiser que ela não volta, tá? Ainda há um fio de esperança, se ela pediu para sair, pode ser que ela tenha pedido uma folga, e aí pode ser que ela volte, tá? Pode ser que ela volte. Porque a grande questão é que em nenhum momento a Kairi Sane disse que ela foi mandada embora, né? Na verdade, teve muita gente se despedindo dela, saiu a notícia na PW Insider da Kairi Sane junto com um monte de outros lutadores, então a impressão que ficou é que, cara, da mesma forma como todo mundo foi mandado embora, a Kairi Sane também foi. Só que aparentemente a história é um pouco diferente. Vamos ver. Há um fio de esperança aí para Kairi Sane voltar, que é o que faz sentido. Depois disso, a gente teve um segmento nos bastidores com os americanos batendo boca com o Rey Mysterio, né? Eles falaram da luta de máscara contra máscara, o El Grande Americano original e o El Grande Americano 2 disputando a atenção do Rey, perguntando de que lado que ele iria ficar. E aí o Rey fala que só queria que eles respeitassem a história da luta livre. Enfim, ele falou que não estava escolhendo lados, mas o El Grande Americano 2, o El Grande Mexicano, né? O Ludwig Kaiser, reclamou aí do Rey Mysterio estar do lado do El Grande Americano original. Vamos ver aí como é que essa história vai continuar. Depois disso, a gente teve um outro segmento nos bastidores com os Usos dando entrevista para o Byron Saxon, né, sobre a decisão do Roman. O Jimmy disse que o Roman decidiria quando quisesse se iria enfrentar o Jacob Fatu ou não. O LA Knight interrompeu, falou que eles estavam sentados à mesa do Roman e falando que eles não precisavam disso, lembrando que o Jay já foi campeão mundial sozinho e que o Jimmy também teria potencial, mas que eles nunca chegariam lá se ficassem presos ao Roman. E isso é um fato, né? Enquanto o Roman ficar sequestrando o campeonato mundial, nenhum dos dois vai ter chance de chegar lá, né? Os Usos respondem que aquele era assunto de família e o LA Knight rebateu dizendo que o poder da Bloodline sempre corrompe e quando isso interfere com ele, vira assunto dele também. Então o LA Knight está se metendo aí na historinha aí do Campeonato Mundial. Acredito que vai ser mais um a ser devidamente jantado pelo Roman Reigns aí ao longo dos meses. Depois disso a gente teve um concerto do Joe Hendry no ringue, foi bem legal a musiquinha dele. Na musiquinha ele afirmou que assinou com o Monday Night Raw e também brincou falando que pediu desculpas ao Ruler, né, ao Obafemi, mas que ele reconhecia o chefe da tribo, e também disse que pediu para o público para que o pessoal, para que a WWE demitisse o Logan Paul. Isso é lógico que vai trazer a Division para o ringue, né? O Logan Paul começa a berrar, gritando, reclamando com o Joe. Os dois acabaram batendo boca, a Division começou a atacar o Joe Hendry e aí tocou a música dos Street Profits, que vieram para o ringue para estraçalhar com a Division, lembrando claramente que os Street Profits estão atrás do título de duplas. Então vamos aguardar, mas eu acredito que vai ter uma luta por esse campeonato de duplas muito em breve entre a Division e os Street Profits. Depois disso a gente teve uma outra luta, dessa vez entre o Rey Mysterio e o El Grande Americano 2, essa luta já estava agendada, e aí durante a luta é claro que ia ter shenanigans, né, roubalheira. O Raio tentou passar a plaquinha
né, para o El Grande americano botar na máscara, sendo que não era uma plaquinha, né, era quase um telefone Nokia, como falaram lá no chat. E aí, antes de ele conseguir botar a plaquinha, o El Grande americano original veio para fazer um save, ou seja, novamente a história de que nos Estados Unidos o El Grande americano original é Face e o El Grande americano 2 é Rio, enquanto que no México o El Grande americano 2 é Face, na verdade o maior Face da AAA, enquanto que o El Grande americano original é Rio. Depois disso, causou-se a distração, o El Grande americano 2 foi jogado nas cordas pelo Ray, que mandou o 619 e também o Dropping the Dime para 3, quando ele dá o splash no El Grande americano 2. Então, vitória do Rey Mysterio, 8 minutinhos de luta, 3 estrelas, uma boa luta de televisão aí para os lutadores. E depois os dois El Grande americanos se estranharam no ringue, tentando arrancar a máscara um do outro. Lembrando que eles vão fazer a luta máscara contra máscara no Noche de los Grandes, que é o próximo PLE da AAA, vai acontecer no dia 30 de maio e nós iremos fazer sim cobertura desse PLE aqui no nosso canal. Vai ser pesado, porque deve ser parece que vai ser o show inteiro numa noite só e provavelmente a gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã de sábado para domingo, então conto com vocês para que a gente possa estar acompanhando, né? Eu tô devendo aí 2 horas de live da semana da WrestleMania e estarei cumprindo isso no Noche de los Grandes. Depois disso, a gente teve mais uma luta que foi o Obafemi estraçalhando o Grayson Waller no ringue em 1 minuto, não vou nem me dar o trabalho de dar nota. E depois disso, o Obafemi lançou um Obafemi Open Challenge, onde ele chamou todo mundo dos bastidores que quisesse peitá-lo para vir e enfrentar o Ruler, tá? Eu achei interessante o segmento e a promo, mas eu achei meio preguiçoso, tá? Mas claramente a WWE tá querendo fazer um booking com o Obafemi, um booking clássico de monstros, né? De lutadores grandes e fortes que vêm lá do lower card estraçalhando todo mundo até subir. Então, apenas alguns nomes que a gente pode lembrar aqui do caminho do Obafemi que são muito semelhantes. Nós temos Brock Lesnar, nós temos Ryback, temos Braun Strowman e também tem outro que pode ser muito utilizado, que é o do Goldberg. O Goldberg também fazia isso. Vinha, fazia lutas curtas enfrentando os adversários, saiu lá do lower card, foi para o mid card e eventualmente foi para o main event. Sinceramente, eu não me incomodo com esse booking, é um booking de longo prazo, eles vão apresentar o Obafemi como esse monstro que está muito acima de qualquer um do roster, só que em vez de forçar ele desse jeito, simplesmente botando ele direto no main event, eles vão fazer com que ele demonstre que ele está acima de todo mundo do roster 1 a 1. E ele acaba aparecendo todo show. Então não me incomodo com isso. Não me preocupo porque eu sei que lá na frente ele vai ter lutas mais longas, que ele não é um lutador de apenas 3 movimentos, como as pessoas estão falando, porque essas pessoas nunca viram as lutas dele na NXT, então não sabem do real potencial dele. Estão vendo apenas a amostra que está sendo apresentada para eles. E a verdade é que eu digo que se essas pessoas tivessem visto o Brock Lesnar lá em 2002, quando ele estreou, também diriam que o Brock Lesnar era um lutador de 2, 3 movimentos, sendo que de 2002 a 2004 ele não era. Depois de 2012, sim, ele passou a ser o Suplex City, mas de 2002 a 2004 ele era um lutador bem completo, fez lutas antológicas, inclusive uma Iron Man match contra o Kurt Angle. Então vamos dar o tempo ao tempo e aguardar a WWE construir essa persona do Obafemi aos poucos. Depois disso, a gente teve um segmento nos bastidores muito interessante, a Roxane Perez querendo falar com a Liv Morgan sobre o assunto da vez, que é o fato de que ela foi levada pelo Finn Balor para a Judgment Day. Ela diz que o Judgment Day é família, que ela queria apoiar a Roxane, como a Roxane a apoia, foi perguntando se confiava nela, a Roxane acenou positivamente, então a Liv disse que iria apoiá-la no ringue, né, falando que o Finn Balor tentou extrapolar a família e tudo mais. Quando a Liv Morgan vai embora, a Roxane fica meio que olhando de soslaio de um lado para o outro e aí aparece o Finn Balor. E aí o Finn Balor aparece e alerta a Roxane que ela não deveria confiar na Liv, né, e nem em ninguém do Judgment Day. A Roxane responde que está com o grupo e mandou o Finn sair antes que ele se machucasse. Então estamos vendo aí uma história interessante. Agora temos um triângulo aí sentimental, não vou chamar de amoroso, mas um triângulo sentimental entre Roxane Perez, Liv Morgan e Finn Balor. Vamos ver para que lado que ela vai matar, cheirando a um face turn da Roxane Perez aí, que eu confesso que acharia muito interessante. Eu acho que pelo fato de ela ser menorzinha, mais baixinha, ela casa melhor com aquela face underdog do que como uma heel arrogante. É a minha opinião, particularmente. Depois disso, a gente teve a quinta luta da noite, Bayley e Lyra Valkyria
contra a Judgment Day. Eu vou chamar a Bayley Lyra Valkyria de Bayley Lyra a partir de agora. Foi uma boa luta, a Liv Morgan interferiu no final, distraindo a Bayley, que acabou sendo jogada nas cordas pela Roxanne Perez, e quando ela voltou, acabou tomando um Pop Rocks para 3. Então, vitória do Judgment Day, uma lutinha de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meia, foi uma boa luta, tá? Aliás, as melhores lutas dessa noite foram das meninas, tá? E é engraçado que tem um pessoal que fala que eu sou enviesado para a luta livre feminina, e é muito engraçado isso. Eu apenas reconheço a qualidade da luta das meninas, ao contrário de muita gente por aí que só sabe olhar para a luta livre masculina, tá? Então, eu reconheço aqui que elas melhoraram muito, as 2 melhores lutas da noite foram delas, tá? Depois disso, a gente teve finalmente o segmento do Main Event. Sim, nós tivemos outra vez um segmento como Main Event em vez de uma luta, né? Isso está se tornando comum na WWE ultimamente. Antigamente a gente estava tendo lutas, mas agora a gente voltou para essa história de segmentos como Main Event, que era uma coisa que o Vince McMahon fazia muito, né? O Roman Reigns, ele entra com o Campeonato Mundial, muito ovacionado. Aliás, essa imagem aí do Roman com o cinturão, pumba, isso daí dá um quadro, né? Uma obra de arte. Ele diz que ele fazia tempo que ele não estava no Texas, que o povo dali ama o Tribal Chief, que o título foi criado apesar dele, para tirar o brilho dele, né? Lembrando que esse título do Campeonato Mundial Peso Pesado foi criado em 2023, quando o Roman aparecia uma vez a cada 2, 3 meses com os 2 campeonatos mundiais da WWE, e aí eles criaram para ter um segundo campeão mundial. E aí ele diz que o título não faz o homem faz o título, então dizendo que o título só era importante agora por causa do Roman. Segundo ele, foi ele que tornou o cinturão relevante, colocou no main event da WrestleMania, pediu que o público reconhecesse o título e depois que o reconhecesse. Quando ele fala isso, o Jacob Fatu vem para o ringue e os dois começam a discutir. Nessa discussão aí, o Jacob falou que não precisava de uma semana, um dia ou uma hora para pensar, que ele já sabia o que queria, que ele não queria o título, que ele precisava dele, que o Roman está preso em uma bolha de main event, enquanto ele passou 12 anos sem saber de onde viria a próxima refeição. E ele também disse que se o Roman, o Jimmy e o Jay estavam comandando a Bloodline, enquanto eles estavam comandando a Bloodline, ele estava quebrado, e quem lhe deu uma chance foi o Solo Sikoa. O Roman então insulta o Jacob, dizendo que ele estava confuso e era mais burro do que parecia, desdenhou do Solo e afirmou que foi ele quem autorizou a contratação do Jacob. Lembrando que o Roman, ele conta essa história de que como ele era o cara da WWE, todas as contratações passavam por ele, o que é uma balela, né? Mas ele usa essa história. E aí ele diz que o Jacob não merecia isso e não conquistou aquela posição. Isso faz o Jacob surtar, atacar o Roman Reigns e manda um Tongan Death Grip, que era um golpe de finalização do Haku, né? Um lutador lendário da família samoana. Então ele usa esse Tongan Death Grip, que acaba atacando ali o pescoço do Roman Reigns. Depois disso, o Roman, depois o Jacob levanta o cinturão. Quando o Jacob tá saindo, o Roman chega e fala: você me quer no Backlash? Beleza, eu te vejo no Backlash. Então é mais uma luta confirmada aí. E o Raw terminou com o Roman se recompondo no ringue. Tá? Então, até agora nós já temos 3 lutas marcadas para o Backlash, né? Aparentemente, Seth Rollins e Bron Breakker, Jacob Fatu e Roman Reigns pelo Campeonato Mundial. E nós temos também Yoshika e Asuka, que foi informado durante o show que irá acontecer no Backlash. Por isso que eu falei que há ainda um fio de esperança da Kairi Sane voltar. Porque se o público clamar, se ela realmente saiu por vontade própria, né, o que está aparecendo, e como a informação veio da PW Insider, não veio da WWE, isso é importante que a gente diga, a WWE não confirmou nada. Foi a PW Insider que saiu revelando na sexta-feira os lutadores que aparentemente haviam sido demitidos. Pode ser que no final das contas a Kairi não tenha sido demitida ou que essa demissão, esse pedido dela de demissão possa ser revertido. Pode ser que ela tenha pedido um descanso, ela vá passar um tempinho no Japão e aí no Backlash ela apareça de volta, tá? É a esperança que nos resta, porque realmente até agora a única demissão que não fez nenhum sentido foi da Kairi Sane. E agora, com essa revelação do Dave Meltzer, que na verdade ela teria pedido para voltar para o Japão, e ainda assim ele não deu certeza, quem sabe na verdade ela não foi demitida, a PW Insider se enganou e na verdade ela apenas pediu mais férias. Vamos torcer, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, com relação ao show dessa semana eu vou dar uma nota 7. Durante a live eu dei 6,5, mas eu vou subir um pouquinho, porque eu fui injusto. Foi um show legal, um bom show de televisão, que teve algumas lutas interessantes, tivemos 2 lutas femininas boas,
e as histórias sendo encaminhadas para o Backlash. Nós estamos num começo de temporada, então a gente precisa aguardar o desenvolvimento das histórias para os próximos PLEs. Lembrando que em maio vão ter 4 PLEs, na verdade, né? Vão ter no dia 9, a gente vai ter o Backlash. Dia 23, se não me engano, Saturday Night Main Event. E no dia 30, a gente vai ter o Clash in Italy. E a gente também vai ter o Noche de los Grandes da AAA. Então vai ser um mês assim carregado de show, né, interessante aí pra galera poder acompanhar. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de colocar os seus comentários aqui embaixo para vocês tentarem aparecer no Sincerão da Galera, que eu vou tentar gravar o mais cedo possível. Então, para isso, eu conto com os comentários de vocês. Quanto mais rápido vocês mandarem os comentários, mais rápido eu consigo gravar o vídeo e mais rápido eu consigo colocar ele amanhã no ar. De repente, eu consigo colocar ele às 7 da manhã, já para que todo mundo possa tomar o seu café da manhã assistindo a mais um Sincerão. Eu fiz isso na segunda-feira, deu muito certo. Quem sabe também não dá certo amanhã. Conto com vocês para isso. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para acompanhar, para ajudar o nosso canal. Em especial, assista os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Se eu falo, reitero, e todas as informações que vêm do YouTube falam a mesma coisa. Quanto mais as pessoas assistirem o vídeo, mais o YouTube divulga a gente. Então a melhor forma de vocês ajudar o nosso canal é assistir os nossos videozinhos do começo ao fim e maratonar todos os nossos vídeos antigos, porque isso vai fazer o YouTube divulgá-los, beleza? Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e desde já eu conto com a sua presença na live de hoje. 8h30 da noite, 8h45 da noite, a nossa live da NXT. A gente se vê mais tarde e um grande abraço para vocês. Até a próxima.